Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começando diferente, olhando para você aqui com o microfone na mão, porque eu não sei, mas comecei assim. Lembra, eu sempre falo isso, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Mas o que eu quero que você saiba é que o podcast Café do Granado conta as melhores histórias, não só de Londrina, não só do Paraná, mas do Brasil. Aquelas que transformam vidas. Aquelas que, se você olhar a fundo o que está acontecendo, a sua vida pode ser transformada. E eu quero que você faça apenas uma coisa nesse momento, antes da gente dar continuidade. Envie esse vídeo para mais pessoas, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito importante para você. E para começar, eu queria falar dos nossos parceiros. Eu queria falar da O'Neill e da Nexseed, que estão com a gente indo para o segundo ano. Já tem 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho que nós estamos juntos. Acreditaram no projeto porque eles também acreditam que histórias e que investimento transforma a vida. Lembrando, meu assessor lá é o Rafael, muito gente boa, eu já investi com ele uns 8 milhões. Você vai acreditar, eu tenho certeza disso. As pessoas acreditam em tudo que a gente fala, mas brincadeira, invista um pouquinho com ele vai atender você lá com todo carinho. É só procurar no Instagram. Depois, se for o caso, eu faço o Darilson virar, a gente deixa aqui o Instagram, deixa alguma coisa aqui, o telefone do Rafael. O Rafael vai adorar que você entre em contato com ele e você também vai ter resultados excelentes. O outro aqui na tela também é a Clínica CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, do meu amigo Júnior Zampar, no qual eles têm por frente atuar com autismo, né, com pessoas autistas, do espectro autista, e sempre falo, meu coração bate mais forte porque a minha sobrinha é uma pessoa com autismo, com 16 anos, e nós sabemos da importância de ter uma qualidade no tratamento. Outro parceiro nosso também, que aí está na minha frente, e eu sempre erro a pronúncia, doutora, me corrija se estiver errado, Omnia. Exatamente. Acertei. Foi melhor que ontem, hein, Dario, a pronúncia. Que eu sou suspeito de falar. O doutor é médico da minha esposa, ainda não é minha, porque eu tô melhor que minha esposa. Brincadeira sobre o assunto que nós vamos falar. Mas o doutor Wagner, o esposo da doutora Amanda, é meu médico, é meu endócrino da minha esposa também, acho que há 6 meses, 7 meses já. Minto. Quase 1 ano. Isso que eu ia falar, acho que é mais. Mas, nossa, eu tô perdido no tempo, gente. Mas garantia de resultado. E nós vamos falar muito sobre o que é o trabalho da Omnia, que é a medicina integrativa. Pronto, falei. É isso. Conversei dos meus parceiros e agora, doutora, obrigado por ter vindo aqui. E esse episódio aqui, gente do céu, eu vou mandar um recado para a Jéssica. Jéssica, conseguimos. Após 1 ano de tentativas. Conseguimos a gravação, Jéssica. E quase no dia que acontecem as coisas aí. Mas brincadeiras à parte, eu vou começar, doutora, com uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é a Amanda Vieira? Então, a doutora Amanda, eu sou médica, pós-graduada em psiquiatria e medicina integrativa, mãe do José e do João, esposa do Wagner, e a gente atua lá na Clínica Omnia, atendendo com muito prazer nossos pacientes. E o José, é o José aí? O João. E o João. Esses são terríveis, hein? Ah, eles são. No bom sentido, né? São maravilhosos. Eu vejo os vídeos, gente do céu. Eu tenho uma só também, que se Deus quiser tudo der certo. Esse ano nós vamos pro segundo. Amém. Se vier na mesma energia da Maria, eu não sei onde nós vamos parar, não. Eles têm, de fato, muita energia, graças a Deus, mas estão ali, ó, 2 menininhos pertinho a idade, né? Pertinho, então é bem emocionante, mas é uma delícia, assim. E vamos lá, então. Doutora Amanda, especialização em psiquiatria. O que é o trabalho da psiquiatria? Eu já quero começar quebrando paradigmas, principalmente para os homens. Nós, homens, temos ainda um grande preconceito com esse tipo de trabalho. Cito alguns que eu conheço, meu sogro, médico de doido, né? A gente o psiquiatra é tido como isso, o psicólogo é o parceiro do médico do doido, né? O que é a psiquiatria? Quais são os ramos de atuação? Para que a gente possa começar a quebrar o paradigma de que, gente, não é para maluco, não é para doido, é para todo mundo.
A psiquiatria ela traz essa carga por um contexto histórico mesmo, né? Uhum, As pessoas sempre vincularam a psiquiatria à questão dos hospitais psiquiátricos, então as internações, os manicômios, e de fato ela foi trazendo isso, né? A psiquiatria é sinônimo de medicamento. uhum, Né? Então você vai no psicólogo fazer terapia, você vai no psicólogo, no psiquiatra para tomar uma medicação. E hoje o que a gente faz é exatamente quebrar, conseguir, né, lutar aí para quebrar esse tabu realmente, que não. O que o uhum. psiquiatra vai fazer é buscar para que você tenha qualidade de vida e para que você tenha saúde mental. Então isso é importante que a gente veja que o psiquiatra, sim, ele irá tratar os transtornos psiquiátricos, então as doenças mentais instaladas, uma depressão, uma ansiedade, transtorno bipolar, uma esquizofrenia, mas também a prevenção, né? Então Uhum. por isso esse casamento com a medicina integrativa, que o que a gente quer é essa prevenção, buscar que você tenha saúde mental antes de você, de fato, ter um diagnóstico muitas vezes confirmado, né? Então, não necessariamente você chegará no psiquiatra quando você estiver num quadro de uma depressão grave, quando você tiver uma crise, um surto, de um transtorno bipolar ou uma crise de ansiedade. Não. Os seus sintomas, por mais que sejam leves, a gente já busca, né? A ideia é essa que o paciente já busque um tratamento, pois esse tratamento ele não irá se resumir em medicamento, né? O que a Uhum. gente quer, o que eu quero, que esse paciente ele tenha saúde mental, que ele tenha qualidade de vida. Olha que interessante, porque aí eu começo a pensar em todas as outras especialidades. A psiquiatria serviria para que eu possa ir, ou um médico especialista em saúde mental, ou psicólogo, mesmo antes de perceber qualquer tipo de sintoma, assim como as outras áreas, outros campos da medicina, que eu vou para fazer prevenções, eu cuido de mim, faço meus exames periódicos todo ano, com o meu endócrino, com o meu gastro, com o meu cardio, enfim, o idoso com o geriatra, a mulher com a ginecologista. O psiquiatra seria isso, o psicólogo também? Depois eu queria que você diferenciasse um pouquinho do que Uhum. seria o psiquiatra e o psicólogo, mas o psiquiatra seria isso, eu posso chegar até você mesmo sem ter sintoma nenhum, apenas para conversar? Exatamente. O que a gente espera é exatamente, né, que aconteça isso, que você vai no seu dermatologista de rotina para fazer uma prevenção, para saber se está tudo bem, e que você também vá no psiquiatra para isso. Porque, igual na minha consulta, a gente irá avaliar tudo, né? Então, os seus hábitos de vida, a questão dos seus exames, vitaminas, a parte hormonal. E aí, durante esse "está tudo bem", a gente sempre consegue identificar alguma coisa, Uhum. e alguma coisa antes. Então, olha, como que tá essa qualidade do sono, como que tá essa disposição, como que tá essa questão do seu humor no seu período pré-menstrual. Então, essas relações que muitas vezes as pessoas julgam como: "Ah, ele sempre foi assim, ela sempre foi assim, ah não, sempre foi mais explosiva, ai meu sono sempre foi assim ruim". Não, não é sempre foi, né, existem tratamentos que a gente pode fazer para que você melhore essas questões, sem necessariamente a gente pensar em medicação, né. Então, a ideia da prevenção é: "Vamos lá, vamos conversar, deixa eu te conhecer primeiro todas as áreas da sua vida", e com certeza a gente vai identificar fatores que podem melhorar, não que tenha uma doença, mas fatores que com certeza a gente consegue melhorar. Eu vou dar risada porque eu acredito que a maioria das pessoas dormem mal, ponto, É. né, a maioria dorme mal. Se a gente pegar em 100% da população, não sei, né, exato, mas uns 35% procura o médico especialista em saúde mental? Ou hoje a gente já poderia colocar que 50% das pessoas procuram? Eu acho que hoje 50% procuram. De fato, nós temos um aumento, né, e eu Uhum, vejo isso na prática, assim, o que é muito bom. O único caminho que acontece é que a grande maioria das pessoas tendem a procurar uma outra especialidade primeiro. Então, por entendi. exemplo, se você está num quadro ansioso ou se você não está dormindo bem, é muito comum que o paciente primeiro vá, por exemplo, no cardiologista. Porque como Certo. existe muitas vezes esse aceleramento, né, do coração, essa taquicardia, ele vincular isso a uma questão orgânica e daí ele vai no cardiologista. Então ali ele faz todos Legal. os exames e ele vê que está tudo bem e, em geral, o próprio cardiologista ele tende a indicar: "Olha, Uhum. provavelmente está relacionado a uma questão de estresse, a uma questão emocional, é importante que você procure o psiquiatra". Mas, de fato, hoje as pessoas procuram, né, elas têm esse olhar, assim. Outra questão é, de fato, o estresse, né, como quem não está estressado, quem não vive, né, sobre essa alta demanda, esse estresse. E aí as pessoas procuram com a queixa é: "Eu estou muito estressado". E a partir desse "estou muito estressado", um dos principais caminhos que a gente vai ter é a insônia. Né, Olha, então, a gente vê ali que esse caminho do estresse já faz com que as pessoas busquem sim ajuda. eu cheguei lá.
meu guarda-chuva, vamos abrir um guarda-chuva aqui. O estresse é o topo da minha pirâmide, então. É aquilo que eu identifico, eu enquanto leigo, a Uhum. mulher enquanto leigo, o homem enquanto leigo, identifica que é o estresse. Porque eu acho que a gente pega todos os problemas e coloca tudo na conta do estresse, né? E esquece que existem tantas outras coisas que podem nos ocasionar. Então, quando eu chego lá e falo, doutora, estou muito estressado, estou brigando com a minha esposa, estou intolerante com a minha filha, não tô, tá? Não tô. Pois é, Eu e a sim. Ingrid, nós estamos, graças a Deus. Ótimo. Foi a fase que a gente tava brigando um monte. Porque é normal, quem é casado sabe. Mas assim, eu chego lá e falo do estresse. No nosso bate-papo, que eu acredito que uma consulta com um especialista em saúde mental, com um psiquiatra, não vai ser 15 minutos. Não Exatamente. vai ser tomam de pirona, apesar que o psiquiatra que eu fui uma vez foi assim. Mas enfim. A gente cai naquela questão do preconceito, né? Que a Isso. psiquiatria criou por situações como essa. É que eu sempre gostei disso, então eu nunca tive o preconceito, eu sempre gostei da saúde mental. Então, para mim, eu fui lá, identifiquei que ele não era bom, falei, beleza, pula, passa, troca. Exatamente. Então, dentro desse estresse, quando eu chego e converso com você, o que você desenvolveu, o que o médico psiquiatra precisa desenvolver para entender? Ele está falando do estresse, mas a causa dele é essa aqui. Como que é feito esse trabalho seu? É de fato durante a conversa que a gente vai investigar muito disso, com certeza. Até porque, igual na anamnese, né, com o paciente, a gente vai investigar todas as áreas de vida. Então, calma aí, esse estresse, ele interferiu na sua disposição, ele interferiu no seu sono, ele interferiu na questão sexual, ele interferiu na sua produtividade. A partir daí, você vai filtrando e na conversa você identifica, ok, eu tenho estresse, ele desencadeou muita coisa, mas existem outras situações. E paralelo a isso, existe a questão dos exames, né? A parte metabólica desse paciente que será investigada. Muito do estresse altera tudo, né? Desde o nosso cortisol, de fato, o nosso hormônio do estresse, mas outras situações de gerar uma inflamação. Então, a partir daí, a gente vai vendo que as duas situações vão se casando e eu falo para o paciente, ok, eu tenho sim um estresse, mas junto a isso, eu tenho inúmeras alterações. E na grande maioria, se é um paciente que eu já pego no auge do estresse dele, eu não consigo identificar o que é causa, o que é consequência. Foi seu estresse que gerou essa inflamação e contribuiu, é uma das causas para uma depressão, por exemplo, por causa dessa neuroinflamação? Ou não, você já vinha num quadro deprimido e a partir daí isso foi gerando desde alterações no seu intestino, isso foi gerando essas alterações hormonais, as coisas elas vão se casando, porque o organismo é só, é corpo e mente, não tem como a gente separar. Então a gente fala, ok, o paciente chega com a queixa de estresse relacionada ao humor, essa irritabilidade, mas na verdade isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Ah, eu tô muito irritado. Quando você vai ver, ele tem inúmeros sinais, inúmeros sintomas associados. Então, por isso que hoje a medicina integrativa entra muito forte, porque a gente entende o corpo como segmento. Um não consegue funcionar de forma harmônica sem o outro. Uma parte, a mente não funciona bem se o coração não estiver bem, o corpo não funciona bem se o meu físico não estiver bem. Então, quando você fala que eu vejo a parte metabólica, ontem nós gravamos com o Wagner, e ele fala muito sobre a parte metabólica. E o trabalho ele realmente tem que ser em conjunto, porque se eu me estresso por causa de um déficit fisiológico, automaticamente a minha parte psicológica vai ficar ruim. E como fazer esse trabalho para não entrar em contradições medicamentais, por exemplo, que em alguns momentos precisa, e até porque eu percebi na Ingrid uma vez, falou, opa, o Wagner te pediu para esse aqui, nós vamos recuar com esse, vamos por esse. Como que é esse entendimento? Porque, pensando, o endocrinologista, ele vai olhar o que a parte endócrina faz. Lógico que, como é integrativo, ele tem noção e entende do seu trabalho. Mas quando você olha, você está olhando com outros olhos da especialista em saúde mental. Como conseguir controlar? Falar, mas esse hormônio aqui vai ser bom para ela, mas eu tenho que dar isso aqui para ela, eu tenho que tirar isso aqui ou reduzir. Como que é esse trabalho? A psiquiatria, ela tem isso que por muitos anos ela foi isolada, né? E isso a gente via desde a faculdade, assim, como se fosse de fato uma especialidade à parte, né? Não havia integração com as outras especialidades médicas. Então, se você ia ao psiquiatra e você falasse para ele assim, olha, ao mesmo tempo eu tenho um quadro de queda da libido, ou eu tenho constantemente um quadro de diarreia. Ele falava, olha, ou eu tenho uma dermatite, tá aqui, ó, uma psoríase, eu vou te encaminhar para o dermato, eu vou te encaminhar para o gastro. Não havia o psiquiatra ter esse olhar e tratar, e pensar, será que isso aqui existe alguma relação com o quadro emocional que ela está me dizendo? Não, era separado. Então, por muitos anos, a psiquiatria foi isolada e muitas pessoas ainda pensam que isso é a psiquiatria, né? Que eu vou no psiquiatra somente para tratar as doenças que são relacionadas à questão emocional. Mas não, é impossível essa separação, é totalmente impossível, né? O corpo e a mente, eles caminham
exatamente juntos. Tanto que eu falo pro Wagner, a soma é perfeita da psiquiatria com a endocrinologia, porque Achei. neurotransmissores caminham com hormônios, né? A Uhum. todo momento, a mulher é a prova disso, no pós-parto, período pré-menstrual, menopausa, marcos que a gente tem essas alterações hormonais, marcos que a gente tem alterações emocionais. Né? Então, uma coisa caminha com a outra. Agora, como que eu vou ver isso? Com certeza com a conversa. Né? Uhum. Então, a diferença está aí. Eu vou entender meu paciente, eu vou entender a história de vida dele, o antes dele estar ali comigo, os traumas que ele teve, o que aconteceu ao longo da vida dele. Então, não é só um medicamento para o que ele está me dizendo agora, né? Doutor, eu estou com insônia. Não, não é só um remédio que você precisa para dormir. Deixa eu entender aqui toda a sua história de vida, o que gerou essa insônia. Junto a isso, será que existe uma alteração hormonal? Será que você está na perimenopausa, sua progesterona caiu e por isso você não está dormindo bem? E aí que entra esse olhar, porque muitas vezes, de fato, você vai no endócrino, ele vai ver a questão hormonal, ele vai prevalecer essa questão hormonal. Só que essa questão hormonal, ela está refletindo na saúde mental dessa mulher. Diretamente. Né? Diretamente. Então, eu sempre falo para o paciente, é claro, é muito mais fácil, por mais que não pareça, eu tratar a parte metabólica desse paciente do que quando realmente eu estou diante, pode acontecer também, de um paciente que eu vejo vitaminas, minerais, parte hormonal, metabólica, qualidade de vida, e tá tudo ok, mas ele ainda está no quadro depressivo. Uhum. E é claro que existe esse paciente, associado a traumas, a história de vida, a perdas que ele teve. Esse paciente, eu sei que eu vou precisar de medicação. E muitas vezes, e isso que é o mais interessante, eu vou somar. Eu vou sim usar medicamentos, mas eu vou tratar todo esse metabolismo do meu paciente. A medicação, ela entra como um pilar no tratamento. Não é só desse medicamento que o meu paciente depende. Não é algo isolado, né? Exatamente. O tratamento dele, você foi no psiquiatra e seu tratamento. Ah, eu saí ali com ansiolítico. Não, mas o seu tratamento se resumiu a isso. E todo o resto? E suas vitaminas, e seus hormônios, e seus hábitos de vida, ele te orientou sobre tudo isso aqui? E aí que vai entrar esse casamento, sempre. Mas eu sempre falo pro Wagner que a grande maioria dos pacientes, e a gente tem muito Gostei isso, disso. eu vou tratando, o paciente melhora emocionalmente, chega no momento que eu falo, agora você vai mudar de porta de consultório. Agora ali, é a Porque primeira à daí, esquerda. exatamente, porque entra aquela questão da agora, igual a gente vê isso muito na mulher, de ter esse olhar, não, mas calma aí, agora eu quero pensar na minha otimização hormonal, na minha performance, e isso é muito bacana de ver essa evolução, né, para você ver, as coisas vão Eu sou caminhando prova junto. viva disso. Eu tenho que fazer um desabafo aqui e barra elogio. Todos os médicos que eu ia com a Ingrid, e eu há muito tempo observava algumas coisas nela. Eu sou educador físico, eu leio bastante, então eu sabia que tinha algo diferente, eu sabia que era hormonal. Só que eu não sou endócrino e muitos exames eu não sei ler. O fator de referência para mim não interfere em nada, porque não adianta nada eu saber que está alterado. E o quanto está ultrapassado, Isso, né, é os porque valores de referência. eu não sei o que interfere. Uma diabetes está alterada. Tá bom, eu sei que está alterada. O que eu vou fazer com isso aqui? O básico nós sabemos, mas o especialista tá lá sentado num consultório esperando que eu vá até ele. Ele não vai vir na minha casa, vem cá, eu descobri que você tá com diabetes porque eu li lá no prontuário e quero te ajudar. Não, não é assim. Então eu comecei a perceber. E a gente tinha alguns médicos, eu falava, doutora, eu vou em todos, eu sou o tipo do marido que eu tô em tudo. Legal. Eu tô em tudo. Você viu, Aham. né? Eu gosto de estar em tudo. Todas as consultas com o Dr. Wagner, eu tô lá, com você eu fui, ginecologista eu vou. Eu vou em tudo. Eu quero entender o que tá acontecendo com a minha esposa, porque eu casei com ela e eu quero ficar a vida toda. Exatamente. E aí eu Até questionava. porque vai refletir em você também. Diretamente, diretamente. E eu tenho uma vida corrida, então se ela estressa, é tendência que eu retruque. Exato. Então, se eu entendo o que está acontecendo, se eu retrucar, eu vou pedir desculpas e vou chegar nela mais rápido. Falei, peraí, eu errei. Né? Se eu não entendo, a briga vai acontecer e acontece o quê? A cisão, a gente se separa. E eu sempre perguntava para os médicos, falavam, não é o caso hormonal da Ingrid? Não, mas olha aqui, os valores de referência estão bons. Falei, tá, mas foram 20 exames, só os que você precisa para sua área, minha cabeça, né? Eu não questionava tanto assim não, para não gerar confusão. Né? E eu fui insistindo, até que chegou um momento que estava impossível. O trabalho dela, chegava o cara em casa irritadíssima, comigo, camariar, e a criança de 3 anos, você tem 2 pequenos, eles tiram a gente do sério. Muito. Aí ela estressava e falava, tem coisa errada. Aí quando ela fez um exame e a gente viu uns nódulos no tireoide, a médica falou, isso é coisa do endócrino. Eu falei, agora é a hora. Liguei pra Jéssica, falei, Jéssica, marca uma consulta pra mim, quero levar a Ingrid no endócrino.
Na hora que ela fez os exames, que aí é 1,5 milhão de exames que o Wagner pede, Ah. ele lendo os exames falou, ó, tireoide é o que menos importa aqui. E realmente não deu alteração, ela precisa fazer a punção, né? E aí ele entrou na época com a semaglutida, agora tá tizerpatida e texto. Meu Jesus. E depois com você, meu Jesus. Eu tenho outra mulher em casa. Salvou o casamento, não é? Eu não sei se eu separaria, eu mataria ela. Mas assim, eu acho que a gente precisa colocar os olhos, nós homens, eu não vou nem falar das mulheres, falar, nós homens precisamos entender duas coisas. Quando a mulher estressa demais não é normal, não é normal, não é, e eu comecei a perceber isso, só que eu não conseguia me controlar, porque aí eu tenho a minha rotina também, a gente estressava, que também é normal acontecer isso, nós precisamos olhar mais para isso e entender que psiquiatra, endócrino, hormônio, ele não faz mal desde que esteja acompanhado. Então, quando a gente começou, foi a coisa mais maravilhosa. E igual na questão da Ingrid, é importante a gente ver que não era algo excessivo, algo desnecessário, né? Então, não foi uma reposição, pensando numa questão, por exemplo, de performance. Não foi uma reposição necessária, por pensando falta. na questão, por falta, pensando na questão de tratamento, por tudo. É uma mulher que saiu, que estava no período de pós-parto, então, óbvio que nós temos inúmeras alterações. O fato de estar acima do peso, a gente sabe que isso vai refletir, sim, na questão dos hormônios sexuais, da testosterona. Ou seja, era uma reposição que era uma necessidade de tratamento. Então, a partir do momento que você tem esse olhar, e assim, hormônios, gente, eles salvam vidas. Meu Deus. Né? Eles são totalmente necessários. Tanto que existe uma vitalidade de qualquer pessoa aos 20 anos de idade, fisiologicamente os nossos hormônios vão caindo. Saudade ali após os 30, não é? Após os 30 anos. E essa queda da testosterona irá refletir na questão sexual. Irá refletir na questão sexual, irá refletir na energia, na disposição, na questão cognitiva, na questão da memória. Quantos homens que eu atendo ali por volta de 40, 50 anos, que eles chegam e os sintomas são como se estivesse num quadro depressivo. Então, é a fadiga, é a irritabilidade, coisas que me davam prazer já não me dão prazer mais, eu não quero fazer mais, eu não durmo bem. O acúmulo de gordura na região abdominal. Se você tem esse olhar da psiquiatria tradicional, você fecha um diagnóstico de um quadro depressivo nesse paciente. Dá-lhe um remédio? Exatamente. Melhora? Não, você apenas mascara os sintomas dele. Aí você vai investigar os exames, a parte laboratorial, por isso sempre, né? A conversa, a anamnese e os exames. Quando você olha, uma alteração hormonal, importantíssima nesse paciente, por inúmeros fatores, por estresse, fato, por a gordura, a obesidade, ela, né, faz essa captação da testosterona, por falta de vitaminas, de nutrientes. Enfim, e aí você fala, olha, calma aí, vamos regular tudo isso aqui, vamos tratar. Talvez nesse primeiro momento eu precise de uma medicação psiquiátrica, mas você vai ver, eu vou tratando isso aqui, é natural que o paciente fale, olha, esse aqui a gente não precisa mais, a gente pode ir retirando. O medicamento psiquiátrico, ele é o tratamento de choque, vamos dizer assim? Muitas vezes ele vai... Você entra para conseguir fazer com que ele entenda o outro lado e depois você vem tirando. Tem dois lados, assim, porque tem um paciente que ele chega e ele fala, eu tenho tempo, e a gente pode tratar tudo o que você precisar sem utilizar medicação. Isso vai exigir muito do paciente, muito. Não exige só de mim. Eu sempre falo para ele, é 50% de cada um. Porque eu vou te orientar em tudo, eu vou te acompanhar, eu vou corrigir, mas quem vai estar lá no dia a dia, regulando horários, né? A rotina do horário é muito importante, alimentação, atividade física, controle de estresse, é ele. E se o paciente está disposto, ok, a gente não precisará muitas vezes de medicação, mas eu tenho outro paciente que fala, Amanda, a minha rotina não permite hoje, não permite, eu não tenho tempo, e eu preciso ser produtiva, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Vamos somar, então? Vamos colocar um medicamento para que eu dê conta de, nesse período, porque não é de um dia para o outro que eu vou regular a parte hormonal, que eu vou fazer, que eu vou mudar os hábitos de vida de uma pessoa que muitas vezes estão errados a vida inteira. E aí, eu vou somar com a medicação nesse período. E é onde que o paciente fala, Amanda, agora as coisas começaram a fluir. Porque, veja, às vezes eu preciso, por exemplo, um tratamento que é muito importante, atividade física. Eu preciso que essa pessoa faça. É, de fato, um tratamento para ansiedade, para depressão, para insônia. Só que se você chega para mim e fala, Amanda, eu não tenho força para nada, estou totalmente indisposta, eu não quero sair da minha cama, eu não tenho energia, eu não quero conversar. Como que eu olho para você e falo, olha, você precisa fazer atividade física 3 vezes na semana por 50 minutos? Vai te xingar. Exatamente. É exatamente a situação. Como que você me relata, Amanda, o meu prazer tá na hora que eu sento ali e como aquele chocolate. A hora que eu fumo, aí eu olho pra você e falo, você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer açúcar. Não, mas você tá me procurando exatamente porque você não tá conseguindo isso sozinho. É aí que entra a medicação.
Então, eu preciso, muitas vezes, do medicamento sim, psiquiátrico, e se bem utilizado, ele pode, sim, salvar vidas para que a gente consiga colocar todo o restante em prática. E conforme você vai se sentindo bem, eu vou regulando esses neurotransmissores, serotonina, dopamina. Ó, agora vamos tentar atividade física? Você acha que dá para levantar mais cedo? Você acha que a gente consegue colocar 1, 2 vezes na semana, 15, 30 minutos? As coisas vão fluindo, né? E o legal que você falou da serotonina, eu acho que ela tá em mais de 90% dos remédios ansiolíticos, ela tem a base dela, né? O Exatamente. princípio ativo dela. E a serotonina, ela é diretamente ligada à atividade física. Serotonina, dopamina, é o que a gente fala, né? A Uhum. alimentação saudável e a atividade física são 2 tratamentos. 2 tratamentos com certeza, assim. Só que muitas vezes as pessoas não entendem, né? E aí vai do perfil do paciente também. Porque tem um paciente que ele já chega falando, eu quero medicamento, né? Uhum. Não adianta, eu quero. E tem o paciente que ele vai entender quando você fala para ele, olha, se a gente somar isso aqui, vai dar certo, você vai Uhum. melhorar. Porque a ideia não é ser um tratamento aqui, né? Um período. A ideia é que a gente leve isso pro resto da vida. Eu vou me usar como exemplo. Uma coisa é chegar pra mim, que treino há muito tempo, e falar, você tem que treinar, cria vergonha na tua cara. Se eu tô parado. E chegar para Exatamente. uma outra pessoa que nunca teve o hábito, você tem que treinar. Fala, não, eu nunca treinei, cara, vou ir pra academia, vai doer, vai me incomodar. Então, comigo seria mais fácil talvez não utilizar o remédio do que com uma pessoa comum. Sim, os hábitos de vida, eles estão totalmente interligados, né? Uhum. Se eu tenho um paciente que ele já tem um perfil de, olha, eu durmo cedo, eu levanto cedo, eu faço atividade física, eu me alimento bem, é muito mais fácil, não tem nem o que falar. Mas ainda assim, esse paciente pode adoecer por inúmeras coisas. Esse paciente pode fazer tudo isso e ter um transtorno bipolar. Exato. Esse paciente pode fazer tudo isso e entrar de fato num quadro depressivo, desde por um luto, uma perda, às vezes por uma história da infância, né? Por um trauma da infância, ele veio. Exatamente, na vida adulta ele entra num quadro depressivo. Mas, com certeza, é um tratamento que tende a ser muito mais rápido e realmente melhor, né? Porque eu já tenho os outros pilares do tratamento, do que eu pegar aquele paciente que chega sem nada, do zero. O Exatamente. esforço é muito. Aquele empurrar um vagão de trem é difícil, né? Mas depois que empurra e ele pega. Vai, e é vai bonito lindo, de né? ver. É bonito de ver essa recuperação, assim, porque são pessoas que a mudança daí é tão significativa na vida dele, que ele fala, é isso aqui que eu quero. E essa é a parte que eu queria perguntar. Eu quero perguntar de uma infinidade de assuntos, né? Mas sobre. A gente sempre pensou que o psiquiatra ele era para me dar remédio, né, aquilo que a gente está falando, e aí eu iria no psicólogo para resolver outras questões. E conversando com você, eu estudando, eu percebi que não, que o psicólogo e o psiquiatra, eles são, mesmo que vindo de um é médico e o outro não, eles têm que caminhar junto. Porque eu acho que eu percebi isso no seu atendimento com a Ingrid, que, e diferente do psiquiatra que eu fui, ele não conversou, ele perguntou, de cabeça baixa, isso aqui, escreveu feio pra caramba lá, e aí eu fui comprar. E você não. Mas como que é a sua vida, Ingrid? Eu tava junto. Como que é? Como que você vê a Ingrid? E você foi construindo a casinha, vamos dizer assim, para que pudesse chegar a um diagnóstico. Como conduzir a isso, a trabalhar nesse segmento, para que você possa levar a quebra desse paradigma e levar a esse entendimento de que, ó, você vai sentar comigo, eu não vou te indicar remédio. Você vai sentar comigo, eu vou entender, eu vou te explicar que pro avião levantar voo, o maior esforço que ele faz é no decolar, ele tem que ligar as turbinas, faz uma força, parece que não vai carregar aquele monte de coisa, você vai sentir vontade de parar, você vai sentir vontade de desistir, mas na hora que você entrar em velocidade de cruzeiro, aí o céu é o limite. Como que você conduz isso? É o que a gente fala da psicoeducação, né? E realmente eu faço muito isso dentro do consultório, que ainda é ter que explicar para o meu paciente como que o tratamento irá funcionar realmente. Até porque ele cai na minha consulta e a gente vai ficar lá de 1 hora a 1 hora e meia, né? Então, de fato, eu irei conhecê-lo muito bem. E ainda assim, eu sempre termino minha consulta dizendo, olha, se você já faz terapia, eu preciso conversar com o seu psicólogo. Porque o psicólogo irá conhecê-lo ainda melhor, porque você vai no psicólogo toda semana fazer terapia. Então, por mais que eu converse ali com você 1 hora e meia, a ideia é que o seu psicólogo tenha um conhecimento ainda maior. Só que o que é o que a gente espera. Só que o que eu vou fazer é entrar em contato com o seu psicólogo, que é o que eu faço com a grande maioria dos meus pacientes. Vou entrar em contato, olha, se tem alguma coisa para me dizer, a gente pode trabalhar junto. E nisso os psicólogos me dão ainda mais informações, né? Então, o trabalho... gostam disso, né?
Muitos. Eu sempre peço para que o paciente pergunte primeiro ao seu psicólogo, mas particularmente eu nunca tive nenhum psicólogo que não aceitou. É claro que tem uns que aceitam melhor essa parceria e aí é onde o tratamento flui realmente, né? Então, olha, eu vi essa questão que talvez tenha indícios desse diagnóstico aqui, eu acho que eu preciso que você trabalhe mais na questão comportamental de ativação, eu preciso que ele vá, por exemplo, para fazer atividade física. Esse trabalho conjunto dá muito certo. Quando o paciente ele tá ali, eu vou conversar, vou explicar para ele a respeito do diagnóstico e aí na questão do tratamento, eu vou explicar como funciona tudo isso, né? Então, olha, as nossas consultas serão assim, tem essa questão tanto do tempo, tem essa questão de estar tudo associado. Por mais que seja novo para muitos pacientes, todos eles gostam disso, né? De pensar, nossa, pela primeira vez eu tô aqui com alguém que tá olhando para todas essas áreas realmente, tá né? cuidando de mim, né? Tá cuidando de mim em todos os sentidos. Eu acho isso muito importante, né? Principalmente no que vocês trazem de medicina integrativa. Porque quando eu percebi a junção da Ingrid lá, do endócrino, com o Dr. Wagner com você, eu percebi uma melhora absurda. Pelo fato do ambiente que eu e a Ingrid vivemos, eu consigo, muitas vezes, conduzir a um ambiente mais confortável. Mas eu sou marido dela e a discussão vai existir, é normal, porque nós convivemos na mesma casa, cultura diferente, e decidimos viver junto. É natural que a gente discuta. Nós temos uma filha, temos problemas para resolver, enfim. Só que eu consigo procurar deixar um ambiente confortável para ela. Consigo todas as vezes? Não. Mas quando eu percebo a junção da medicina, que ela até passou pela Nutri, que eu esqueci o nome lá também. Juliana. E isso é muito legal, porque eu saio daqui e entendi tudo que é metabólico dela. Tudo que é metabólico, que tava ruim. Meu Deus. Né? Aí vem pra cá e entendo o que é psiquiátrico. Opa, então se eu junto aqui, a Nutri sabe o diagnóstico daqui, qual alimentação não vai interferir nesse, porque tem alimentação que interfere diretamente, a gente sabe disso. Os açúcares, por exemplo. O álcool, que o Wagner fala tanto, toda vez que ele vem aqui, ele arrebenta o álcool. E os açúcares, principalmente, né, que é o nosso maior mal, né? Então, isso eu acho legal. E como que vocês, uma curiosidade minha que eu acabei, acho que nunca perguntando pra ele, como que vocês se conversam? Muito. Como que a gangue de vocês conversa tanto pelo lá? Prontuário, de fato, né? Um consegue acessar o prontuário do outro, então eu consigo ver o que ele fez na consulta, tudo que ele escreveu, mas, de fato, de discutir o caso do paciente, né? Então, a gente faz muito isso, assim. A gente vai e volta pra clínica junto, então, em casa, ali na hora do almoço. Vocês o tempo todo, né? A gente ir fulano, tal, o que você vai fazer, porque a gente tem muito paciente cruzado, né? O paciente que passa pelos dois, realmente. Então, sempre tem essa conversa. E a Juliana, a nutricionista da clínica também, ela também tem acesso aos prontuários. E a linha que segue, né? Todo mundo segue a mesma linha. Então, todo mundo vai ter o mesmo olhar mesmo. Não dá pra trabalhar no mesmo lugar e seguir linha diferente, né? Porque aí vira uma salada de fruta. Exatamente. E aí eu queria perguntar sobre vocês, mulheres. Gente, é tão bom ser homem. Raramente nós temos problemas. Mas, enfim, né? Pós-parto, perimenstrual, como que é? Período pré-menstrual. Pré-menstrual e o pré-menopausa, né? Perimenopausa. Perimenopausa, é isso, eu inverti, pré-menstrual e o perimenopausa. Qual que é o maior fator ou a maior causa das mulheres ficarem descabeladas? Esses 3 períodos na vida da mulher são os 3 marcos que a gente tem, que a mulher tem maior chance de adoecer emocionalmente, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o pós-parto, de cada 4 mulheres, uma desenvolverá depressão pós-parto. É muito comum, né? É um período que está muito relacionado à questão hormonal, sim, a queda, né? Mas é um período e você passou por isso, você sabe o quanto que gera uma mudança na casa, na família, mas o quanto que isso gera uma mudança na vida da mulher realmente. E muitas sofrem dali em silêncio por medo, por vergonha, né? Ai, mas deveria ser... E a gente tá falando de pós-parto, mas isso começa desde a gestação. Então, hoje a gente fala que essa depressão ela não vai começar somente após o parto. Ela começa ali na gestação. Porque existe um tabu de que a maternidade precisa ser linda, você tem que estar muito feliz. Só que ninguém leva em conta o quanto que isso está afetando realmente a saúde da mulher em todos os sentidos. Na própria questão hormonal, na própria questão do quanto que isso gerou mudanças dentro do casamento, no corpo dela, na vida dela. E muitas mulheres sofrem daí em silêncio mesmo, assim. De estarem chorando, de não estarem dormindo, de não conseguirem se sentir bem com nada. Só que não conseguem contar, não conseguem conversar isso com ninguém. A maioria dos maridos não observa, né? Não observa. Não, é um período que vai passar,
estudar, porque ainda assim, eu acho que desses 3 períodos, o pós-parto, ele é o que tem maior tabu, porque ele traz isso, que a maternidade precisa ser florida, que a maternidade precisa ser linda. Quando a paciente está na minha frente, ela chora e ela fala, nossa, mas todo mundo me falou que era para eu estar feliz. E eu falo para ela, tá tudo bem você não estar. Porque muitas não estão diante realmente do momento que estão passando, só que sofrem em silêncio. Então, o fato de você estar aqui me contando isso já é maravilhoso, né? Porque eu sei que a partir daí você vai buscar um tratamento, a gente vai te ajudar, e aí sim essa maternidade pode ser muito mais leve, pode ser muito mais simples. Porque o que eu acho é legal você tocar nesse ponto, ser pai é maravilhoso, ser mãe é maravilhoso, ninguém tá questionando isso. É que é uma bomba hormonal em vocês. Exatamente. E como eu comentei, eu gosto de viver muito de perto o que a Ingrid passa. Porque eu não sinto nada do que ela sente. Eu não tem essa oscilação, né? Então a gente tem na gestação os hormônios lá em cima, depois no outro mês o negócio começa a alterar, veio o pós-parto, é uma queda. Não tem como, e é uma isso loucura, vai refletir. Né? Porque é a mistura da alegria daquela coisinha no colo, amamentando. E aí vem a culpa, né? A mulher, como eu não consigo estar feliz com esse momento. E não existe relação alguma com o amor que você tem com seu filho. Certeza, são duas certeza. coisas totalmente distintas. Você ama o seu filho, mas você não está bem. Né? E muitas dessas mulheres entrarão, sim, no quadro depressivo. Gente, a gente pensar de 4, uma de fato terá um diagnóstico confirmado, as outras 3 muitas vezes só não confirmou o diagnóstico, mas passaram, sim, por momentos de não se sentirem bem, de choro importante, de não dormirem bem. Então, isso sim é importante, a ajuda. E aí eu vou jogar para uma outra pergunta, pegando no pós-parto. A Mariá, pra gente, foi muito desejada. A gente sempre desejou ter filho, enfim. E como para muitos pais, o filho, ele é muito desejado. Só que eu jogo muito perto da Ingrid, né? Por isso que eu percebi muito algumas coisas. Só que aí a rotina vai levando, e a gente vai adiando. Exatamente. Quando tudo pareceu não dar mais certo, não estava afetando diretamente o nosso relacionamento no sentido de separação, porque isso foge da nossa... Não está escrito em lugar nenhum a possibilidade da nossa separação. Que bom, mas na prática não é isso que a gente vê, né? Isso. Então, assim, no meu consultório eu vejo que inúmeros casamentos, eles terminam nesse período. Porque o homem não conseguia entender o que essa mulher está passando. Então, ele entende ali o primeiro, o segundo mês, ele fala, nossa, mas isso está se arrastando há 1 ano e ela está assim. Não me ama, não me deseja, não me quer. Exatamente. A questão sexual, ela é, de fato, o primeiro fator, porque a mulher, ela tem que estar muito bem com ela, desde uma questão realmente física, ela tem que estar muito bem no relacionamento, para que ela tenha esse olhar do desejo sexual, diferente do homem, de fato, há um funcionamento diferente. É muito mais simples. E aí, a partir daí, o homem começa a pensar, não, realmente, nosso casamento, né, ela não quer mais estar comigo, isso vai virando uma bola de neve. Só que é aquilo, por que essa mulher não buscou ajuda? Não buscou ajuda porque muitas vezes ninguém teve esse olhar de identificar que ela não tá bem, e muitas vezes por medo, por vergonha, por culpa, e aí a gente vai, se tivesse feito um tratamento, é o que a gente fala, gente, teria salvado esse casamento, teria salvado essa mulher e essa criança também, porque uma mãe bem vai refletir nessa criança. Eu percebo, principalmente depois que a Ingrid começou a entrar com o tratamento, foi nítido da forma que ela começou a cuidar mais da Mariana. Não que ela, pelo amor de Deus, amor, não é isso que eu tô falando. Mas assim, né? É nítido. Pronto, é nítido. Assim, acho que para ficar claro, quando a gente começa com o tratamento correto, com tudo, porque a Ingrid, ela tem um problema ósseo muito grave, que é uma espondilolistese, e aí tá gravando um monte de coisa. Dor, e a né? dor. E gente, aí vem tem dor. algo que mexe com o nosso emocional também? A dor? Você dormir e acordar sentindo dor? Isso. E aí eu comecei... Aí tem a parte da gravidez, que só vocês sabem, por mais que eu vejo, eu tô lá, nós homens não sabemos de nada. Nós não entendemos uma vírgula do que acontece com vocês. Então, o tratamento, ele é sensacional. E aí eu quero interferir no seu trabalho, dando uma dica. Homens, pelo amor de Deus, e foi o que o Wagner falamos ontem. Olhem para suas mulheres com mais carinho. É difícil pra gente? É muito difícil. Se eu falar aqui que por vezes não passou na minha cabeça que minha mulher não me desejava, é mentira. Várias vezes passa na cabeça. Só que eu tinha por hábito conversar. E muitas vezes que eu tentava conversar, por ela estar passando por esse momento, o que acontecia? A gente brigava. Exatamente. Porque eu chegava do meu jeito, que eu sou meio às vezes grosseirão, não querendo ser.
falava e ela, você não tá me entendendo, tudo. Eu falava, ai, meu Deus, o que A eu falei mudança de na errado? vida da mulher, ela envolve tudo, né? A questão de como ela se vê, as alterações no corpo, que isso são muito impactantes. O sono, essa mulher daí, muitas vezes, pelo cuidado com a criança, não dorme bem. A disposição, só que essa mulher, na grande maioria, ela não terá só a criança para cuidar. Ela tem um casamento, ela tem muitas vezes o trabalho, ela tem a casa. Então, tudo isso vai se somando e realmente ela vai ficando sobrecarregada. E a gente fala, gente, não, calma aí. Vamos buscar ajuda, que as coisas elas vão começar a se organizar nas caixinhas, né? Porque a partir daí essa mulher ela começa a não dormir bem, não só por causa da criança, mas porque de fato ela entrou num quadro de insônia. Ela tem uma queda da libido, não só mais porque houve uma alteração hormonal ali dela, não, mas porque realmente pelo estresse, por não dormir bem, pela fadiga, a testosterona não se tudo, restabeleceu. né? É uma... E essa só vai piorando, né? Então você vê que a mulher ela vai arrastando isso 1, 2 anos pós-parto. Se você não buscar ajuda, isso não se interrompe sozinho. E isso que você tá falando hormonal. Aí eu, por isso que eu falo, e ontem que a gente falou, precisa conversar com as mulheres. Por quê? Eu percebi que muitas vezes a Ingrid se estressava porque ela quer, e por não fazer parte do nosso escopo, separação em hipótese alguma, ela se preocupava comigo, do porquê que eu tava sentindo o que eu tava sentindo, e ela queria tentar explicar o porquê que ela não tava tendo libido, e aí a cabeça de vocês vira um... Exatamente. Eu tento às vezes, e a gente nunca vai conseguir, porque eu acho que nem vocês entendem vocês, né? A cabeça dela fala, meu Deus, eu preciso dar atenção pro meu marido, preciso dar atenção pro minha filha, preciso trabalhar, preciso limpar a casa, preciso pagar a conta, preciso... E a gente não, eu penso na caixa. Hoje é dia de ficar com a minha esposa. Pronto, eu elimino tudo o resto e fico com a minha esposa. Como conduzir isso lá dentro do consultório? Porque a gente está falando sobre o pós-parto. Eu acredito que é o momento mais complicado dentro dos 3 pilares que você falou que são difíceis, que é o pós-parto, o pré-menstrual e o perimenopausa. Sim. O mais difícil é o pós-parto mesmo? Sim, até porque o pós-parto ele vai envolver a questão da criança, né? E a gente cai muito nesse sentimento de culpa que a mulher carrega. Quando a gente pega uma mulher com alterações, por exemplo, todo mês ela tem uma alteração do humor no período pré-menstrual. Então, eu tenho pacientes que relatam, todo mês eu quero pedir o divórcio no meu período pré-menstrual. Nossa. Todo mês, porque eu não aguento. Então, é briga atrás de briga, de ficar realmente, né? Muitas vezes a mulher, ela fica não funcionante, disso prejudicar o trabalho dela, porque ela briga no trânsito, ela briga no trabalho. A mulher, ela identifica isso muito mais rápido. E se ela tem um companheiro, um namorado ou um marido, também. Olha, não, mas todo mês está acontecendo. É cíclico isso, né? É muito mais fácil essa mulher ir buscar ajuda. Na perimenopausa, de fato, as pessoas têm muito nítido o que é a menopausa, essa queda hormonal que se irá refletir na saúde mental da mulher, na insônia, na produtividade. Agora, no pós-parto, a gente tem esse tabu. A gente tem a dificuldade da mulher falar o que deveria ser o momento mais feliz da minha vida, eu estou deprimida, eu estou tendo crises de ansiedade. Então, calma aí, ou essa mulher tem um diagnóstico de transtorno bipolar, ela realmente, ela surta, ela entra num quadro de hipomania, de mania. Não, mas não deveria ser o momento mais lindo da sua vida? Então, ela está preocupada com os julgamentos. Essa mulher, ela tende a não buscar tanta ajuda. E essa é a mulher que mais deveria buscar ajuda exatamente por causa do momento que ela está, né? Com o filho, com tudo. E qual que é o hormônio mais afetado da mulher? Assim, ou no pós-parto, nos 3 pilares. Qual que é o hormônio que você olhou e falou, vou fazer exame, esse aqui vai estar ruim? Aí, quando a gente pega no pós-parto, tudo vai depender. Se eu tô no pós-parto imediato, se eu já tô no pós-parto tardio, né? A gente tem sim a progesterona, que é um hormônio que ele vai subir muito na gestação e a queda dele. Só que um hormônio, ele nunca caminha sozinho. Ele vai carregar o outro, né? Então, o hormônio, a progesterona, o estradiol, que são os principais hormônios femininos, eles estarão alterados nesse período de pós-parto. Eles sofrerão inúmeras alterações no período pré-menstrual. Então, por isso que a mulher oscila tanto, né? Porque sobe um, desce outro. E na menopausa a gente vai ter, de fato, a queda progressiva dos 2, levando junto sua testosterona também, né? Então, quando a gente pensa em pós-parto e período pré-menstrual, a gente tem, de fato, oscilações. Esse sobe e desce desses hormônios. E na menopausa a gente tem a queda, né? De todos eles. Você comentou de imediato e tardio. Qual que é a diferença? Eu fiquei curioso, porque assim, pra mim o pós-parto é pós-parto ali. O homem mesmo, né? Do jeito de não entender nada. Quando é o imediato, é pós-nasceu, eu já começo a ter os sintomas, e o tardio vem quantos anos depois, quantos meses depois? No pós-parto imediato da mulher, que a gente fala que vai ser ali esses primeiros 15 dias,
De fato, existe uma alteração hormonal tão importante que, em geral, a gente tende a não medicar a mulher nesse período, nesses 15 primeiros dias, porque o que ela vai estar passando é o que a gente chama de melancolia da maternidade, que é clássico, assim, 90% das mulheres terão, que é o baby blues conhecido. Essa queda dessa progesterona é tão intensa que a gente sabe que essa mulher, ela irá se fechar, né? Ela irá realmente ficar, muitas vezes, mais triste, de não querer, com uma perda da sua energia. Só que após os 15 dias do pós-parto, a gente espera que isso vá melhorando, que isso vá se restabelecendo. Quando a gente vê que esse quadro se arrasta e a mulher fala, não, eu realmente estou tendo crise de choro, eu não estou ficando bem, não estou conseguindo, né, desempenhar minhas tarefas, aí a gente começa a investigar se é uma depressão pós-parto. Mas nesse primeiro momento ali não, porque a gente sabe que vai de fato ter essa alteração. Por quanto tempo isso pode se arrastar? Não existe um prazo, né? Então, a gente pensa que uma mulher, a gente vai considerar o período dela 1 ano após o parto e mulheres até 2 anos após o parto. Então, elas podem, sim, entrar num quadro depressivo ainda relacionado à questão da maternidade, à questão do parto. Eu vou tocar num ponto mais sensível. Suicídio existe por causa disso? Sim, muitos, né? A morte materna, ela é, de fato, muito importante nesse período, muito. Pelo que eu te falei, né? O que eu quero, acabar com essa dor, né? De forma alguma essa mãe quer acabar com a vida dela, com a vida dessa criança, mas ela quer acabar com essa dor, né? E existe esse tabu do tratamento, e aí a gente tem um alto índice de morte materna nesse período. Vou tentar ir mais a fundo para a gente tentar entender o que realmente acontece. Você falou de alterações hormonais, mas o que eu, marido, posso identificar? Alguém que vai assistir a gente agora, que vai ter filho, que desejar, ou é o momento, é o ápice da vida do casal, a nossa criança, tudo. Aí nasce, cagou tudo, né? Virou aquele trem tudo bagunçado, porque a mulher entrou em depressão pós-parto, essa questão hormonal. Como eu posso identificar os primeiros sintomas da minha esposa, mesmo que ela não me fale, para que eu, por detrás, comece a procurar ajuda ou tentar conversar? Como eu consigo identificar? Aí você falou tudo. Eu acho que mais do que a gente identificar você ficou na dúvida? Você notou que existe alguma alteração, né? Porque o filho acabou de nascer, ou ainda até durante a gestação. Gente, eu tenho notado ela mais triste, eu tenho notado que ela, né, tá ali, não tá querendo conversar muito, não tá dormindo bem, a gente tá tendo uma dificuldade na questão do sono dela. Houve uma alteração. Pense sempre no padrão de como a sua companheira era e como ela está agora. Mas será que isso é normal? Será que isso é ali desse período ou não é? Se você tá na dúvida, converse com ela sobre isso, entendeu? A questão é exatamente essa. Ficou na dúvida? Mas você não acha que a gente poderia ir junto no médico? Isso de você se oferecer aí junto, né? E sem uma acusação, sem um julgamento. Aí eu acho que você não tá bem. Eu acho que você precisa ir no psiquiatra. Esse tom de julgamento que afasta. Essa fala vai virar briga. Não adianta. Eu acho que você precisa ir no psiquiatra nesse tom. Mas por que você acha que eu preciso ir? Você acha que eu tô louca? Você acha que eu tô louca? O que tá acontecendo? Entendeu? Aí já era. De fato, pela questão da alteração hormonal, ela está muito mais sensível e muito mais reativa. Agora, calma aí. Olha, eu acho que nós dois juntos poderíamos ir investigar isso. Será que tem alguma coisa que a gente pode melhorar para que você se sinta melhor? Independente desse primeiro sintoma, você ficou na dúvida, veja como ela era. Essa quebra do padrão de como a pessoa era, porque realmente, às vezes é uma pessoa mais quieta. Mas é uma pessoa que agora você olha, ela tá nos cantos chorando. É uma pessoa que você olha, ela tá ali acordando de madrugada, que você dá um livro para ler, ela não tem mais aquela questão de conseguir se concentrar, de desempenhar aquela atividade. Não. Ficou na dúvida? Leve. Né? Vamos junto. Vamos junto ali no médico, aí você? Isso do levar foi o que eu relatei aqui, eu sempre gostei. De estar junto, porque eu quero minimamente ajudar quando algo acontecer. Aí, você falou da gravidez da mulher, nós estamos falando da mulher. Eu já não ouvi um, nem dois, ouvi mais alguns relatos dos homens que param de procurar as suas mulheres quando ela engravida. Tem relatos disso pra você também? Muito. Porque eu às vezes, minha esposa contou, aconteceu isso na escola dela. Eu falei, mas como? Por quê? Aí eu fico tentando pensar a cabeça do homem. Porque se a gente... Vamos fechar a caixa. Se a gente pensar em relação sexual, pro homem é tudo muito mais simples. Com certeza. Pra gente é muito mais simples. A gente tá o tempo todo preparado pro que vier. Exatamente. A mulher, existe toda uma construção. Antes. Aí a mulher engravida. E o homem, de repente, ele sai dessa caixa. O que isso afeta vocês? E se você atende homens que chegam lá e falam, eu não consigo procurar minha esposa porque ela engravidou. E é bacana a gente falar sobre isso, que a gente tá falando da depressão ali na mulher, mas o homem, ele também passa por isso. Porque para ele também é uma quebra.
né? É uma quebra havia um relacionamento, só nós dois, e de repente a gente tem uma quebra, a gente tem de fato a presença de uma criança, a gente tem inúmeras alterações na vida desse homem também. A questão da responsabilidade, e eles buscam ajuda por isso também. De verdade, assim, de dizer, olha, eu tô aqui porque eu acho que eu não tô conseguindo lidar com isso. E muitas vezes a conversa, a explicação do que tá acontecendo ali, isso já melhora. Outra questão que melhora a partir do momento, que é o que você diz exatamente com a Ingrid, a partir do momento que ela ficou bem, a casa ficou bem. Meu Deus. Não é? Então, assim, ela melhorou e às vezes você fala, gente, será que sou eu? Porque eu também não tô conseguindo, né? Eu também tô me distanciando da minha esposa, o que tá acontecendo? Não, calma aí, conversa com ela, né? Você vai ver que muitas vezes a mulher busca ajuda, isso reflete na casa, reflete no casamento, tudo vai ficando bem, realmente. Esse ponto é maravilhoso e eu volto a falar. O quanto é o poder do diálogo. O quão maravilhoso é você sentar, às vezes você quer arrancar a cabeça do Wagner, às vezes o Wagner quer arrancar a sua cabeça. E é verdade, não adianta vocês falarem pra mim que não, porque é verdade. Certeza. Todo nós mundo oscilamos, né? Isso, e quando eu percebi isso, eu casei com 24 anos. Eu estou com a Ingrid desde meus 14 anos. Então a gente viveu final da nossa infância, da nossa adolescência, para a vida adulta, faculdade, tudo nós construímos junto, mais da metade da nossa vida. A Ingrid faz 40, eu faço 39. Então a nossa vida inteira nós estávamos juntos. E aí eu vi uma menina linda, que a gente era muito parceiro, de repente ela entra no trabalho, a gente começa a discutir, só que eu nunca fui uma pessoa de repelir a Ingrid. Eu sempre procurei entender. Legal. Sou bem chucro em algumas coisas. Eu confesso que durante muito tempo a Ingrid é uma guerreira, porque se fosse qualquer outra mulher tinha chutado minha bunda, eu tenho certeza absoluta. Só que enquanto eu percebia que ela lutava, eu falava, eu preciso lutar daqui. Eu preciso entender. E quando você fala que os casais vão junto, eu acho isso maravilhoso, porque é um hábito meu, e em tudo junto, principalmente quando eu posso. E o que você faz quando às vezes chega a mulher, você pede pro marido vir, assim como você liga pro psicólogo dela, você pede para ele vir, quer entender se ele é um cara chucrão demais, se ele é um cara que não tá disposto a conversar, você tenta entender isso com a mulher? Quando na primeira consulta a mulher não traz, porque em geral a mulher ela tende a ir com algum acompanhante, né? Ou vai realmente a mãe, ou vai uma amiga, ou vai o marido, isso é bacana. Esse olhar do acompanhante faz total diferença, né? Porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de percepção, né? Olha, será que tá acontecendo tal coisa? E o outro vem e traz informações que vão validar muito na hora ali do diagnóstico, do tratamento. Mas quando não, eu sempre peço, olha, numa segunda consulta, se você puder trazer um acompanhante, ou de fato de perguntar, o que seu marido, o que sua mãe, o que a sua irmã tem falado sobre você? Como que eles falam que você tá? E isso acrescenta muito, assim, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, eu acho que eu não notei que era a gravidade do que ele tá falando, né? Acho que eu não notei que tinha todos esses fatores ali também. Estar junto, esse companheirismo faz diferença. E agora eu vou tocar no assunto mais famoso, a tal da TPM. O que é esse pré-menstrual que vocês odeiam todo mundo? Né? Porque para o mundo que eu quero descer, que vocês estressam. Lógico, estou falando de forma mais animada, dando risada, mas é um momento muito complexo, porque entendendo que existem mulheres com ciclo de 4 dias e mulheres com ciclo de 8 dias. Né? Até um pouquinho. Né? E a primeira questão que a gente tem é que é importante que a gente diferencie que existe a TPM, que é a tensão pré-menstrual, e existe o TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Esse é um diagnóstico psiquiátrico, né? Esse é um diagnóstico psiquiátrico. A TPM na mulher, ela está muito mais relacionada a alterações físicas. Então, é aquela mulher que no período antes dela menstruar, ela nota que a mama ficou mais cheia, ela tem dor de cabeça, ela nota que ela tá mais inchada, que ela tá retendo líquido, ela começa a ter um pouco mais de dor de cabeça. Os sintomas da TPM, da tensão pré-menstrual, eles estão, em geral, mais relacionados à questão física. E a mulher nota que ela menstrua, esses sintomas, eles tendem a se aliviar. Né? Eu menstruei e ficou tudo bem. O transtorno disfórico pré-menstrual, não. É um transtorno psiquiátrico, que ele tira a qualidade de vida da mulher. Ele gera prejuízos funcionais. Então, é aquela mulher que ela nota como se fosse uma depressão cíclica.
que todo mês ela vai perdendo a qualidade de vida dela alguns dias. Então, realmente, no trabalho ela fica improdutiva, realmente no relacionamento é a mulher que briga a ponto de pedir um divórcio. Então, não é assim, eu notei que eu estou um pouco mais irritada, Ela briga mesmo. vou menstruar. Não, é aquela mulher, eu tenho um paciente que relata, olha, tá aqui o copo, eu fiz um escândalo, uma semana depois eu olhei para trás e pensei, meu Deus, o que eu fiz? Não era eu naquele momento, né? É legal esse ponto. Ela sai literalmente do corpo e entra uma entidade. Então, existe uma diferença muito grande de uma mulher que tem TPM todos os meses e uma mulher que tem um diagnóstico de um transtorno disfórico pré-menstrual. E ela nota essa oscilação. O que acontece? A mulher com transtorno disfórico pré-menstrual não tende a durar poucos dias, 4 a 8 dias. Então, ela nota que o negócio começa uma semana antes dela menstruar. Ela menstrua, ainda demora uns 4, 5 dias para ela melhorar. Aí, quando a menstruação finaliza ali, uns dias depois, ela fala, nossa, parece que eu voltei a ser eu mesma. Teoricamente, se a mulher fica 15 dias do mês bem, 15 dias mal. Meu Deus! Né? 15 dias ela tá produtiva, ela trabalha, ela rende, ela tem um relacionamento legal com o parceiro. 15 dias, o mundo tá acabando. Só que essa história, ela vai se repetindo, mês após mês. A vida toda. Exatamente. Então, tem muitas mulheres que notam, e conforme eu vou explicando o que é o transtorno disfórico pré-menstrual, aí principalmente o companheiro fala, é isso. É isso que ela tem. Eu tenho 2 mulheres. Uma em um período do mês, outra em outro período do mês. Uma essa daqui, ó, bacana, legal. Mas... E essa? Não, aqui ela essa eu não quero viver. Exatamente. E pensa num tratamento. Não, esse eu acho que é o tratamento que mais legal. salva casamento. Não, esse é engraçado, assim. É exatamente, salvou meu casamento. E o trabalho também, né? Porque são mulheres que no trabalho tendem a ficar improdutiva mesmo, a prejudicar, a não render, eu não consigo me concentrar, eu não consigo falar. E aí, nossa, no outro período do mês, o negócio rende. E existe a possibilidade de descobrir lá na primeira menstruação, que eu não sei qual a idade que é. Em geral, é um diagnóstico retrógrado, né? Eu vou descobrir, mas... Depois, o paciente, ele me traz, né? Tanto que a gente pede para que a paciente faça um diário, se ela ainda tem dúvida, de pelo menos uns 4, 6 meses ali. Mas o paciente, ele traz realmente uma queixa de... Eu notei que sei lá, 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ou há 10 anos atrás, eu sou assim. Todos os meses isso vai acontecendo. Né? Então, a gente realmente tem que colher a história da vida desse paciente. Isso não pode acontecer na primeira, por exemplo, com 12 anos lá que a menina vai... Com 1 mês eu não fecho o diagnóstico. Né? Então, eu tive 1 mês que a paciente fala para mim, eu tive uma alteração muito grande, eu surtei, eu briguei com todo mundo, eu queria matar meu marido, eu taquei as coisas na parede. Não, isso não me faz fechar um diagnóstico. Eu pergunto isso porque, às vezes, se pudesse, né, se tivesse como, a gente entendesse isso na primeira, segunda, mas quando a menina é adolescente ainda, a gente já viria tratando desde já. Porque, pelo que você me fala, a Ingrid, graças a Deus, não foi assim. Deve ser um caos. É um caos. Deve ser um caos você lidar com uma pessoa que não é ela. Exatamente. Não é aquela pessoa que você casou. E para a própria paciente, né? Porque ela nota isso, de falar, eu sou uma e de repente num período do mês... E o que isso altera nela? Porque, vamos lá, nós estamos falando de um pedaço da alteração, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um pedaço, que é o que ela tá com o microfone. Se ela chegar aqui, ela tá com o microfone em mim. Mas o que disso tem outras alterações? Pensando que uma coisa sempre ramifica, né? Sempre uma teia de aranha construindo, tanto pro bem quanto pro mal. O que isso ramifica? Onde mais isso vai atacando hormonalmente falando? Em tudo, assim, porque a partir disso, a maior questão que, se você cai no ginecologista, o que a mulher vai fazer, o que elas irão passar em geral de tratamento? Anticoncepcional. Então, eu tento bloquear o eixo hormonal dessa mulher, o que é um veneno, o que acontece com muitos adolescentes. Muitos adolescentes já têm esse diagnóstico e aí vão realmente lá pro ginecologista e recebem um anticoncepcional. A partir daí, eu vou ter, com certeza, uma alteração, por exemplo, na questão sexual dessa mulher, na libido, no desejo sexual. E isso vai refletir, claro, no casamento, no relacionamento dela. Só que ela pensa, nossa, pelo menos o meu humor, acho que estabilizou um pouco. Não, mas calma aí, um anticoncepcional é uma agressão à sua saúde em inúmeros sentidos. Né? Então, repara que eu tento mascarar esse sintoma. Essa mulher, ela pode ter, junto com o transtorno disfórico pré-menstrual, um quadro depressivo. Até porque o negócio é tão cansativo, de todos os meses você passar por isso, que realmente você vê que essa mulher, ela desenvolve um transtorno depressivo. Um transtorno ansioso, porque ela nota que, nossa, tá chegando os dias, de novo eu vou ficar daquele jeito. Ela já sabe, né? A ansiedade já come ela a gente fala da alteração do humor, no sentido de muitas mulheres ficarem irritadas, realmente, uma alteração para cima, mas muitas mulheres têm no sentido oposto, de decaírem. A mulher falar, é uma semana, um período ali,
que eu não consegui trabalhar. Que ela não existe, né? Não existe. Eu quero ficar dentro da minha casa. Eu não tenho força para sair da minha cama. Eu quero ficar sozinha, isolada, totalmente improdutiva. Essa mulher, ela pode desenvolver um transtorno ansioso junto, um transtorno depressivo. Isso vai se somando. Minha cabeça fica sempre... Uma pergunta fica, que eu já fiz, mas quero fazer de novo. Como conduzir isso? Porque parece-me ser muito complexo. E parece-me que é normal isso acontecer. Porque eu tento olhar, me posicionando como homem. Eu não tenho isso. Nós passamos por depressão, mas são outros fatores que envolvem. Eu tive que me tratar, tive que me cuidar, enfim, entendi, tá, beleza. Mas foram outros fatores que me levaram a isso. Agora, vocês, além de ter os fatores externos, vocês têm algo dentro de vocês o tempo todo que, vou falar bem chulo, ferrar vocês. O tempo todo, vou ferrar essa mulher, vou ferrar essa mulher, vou ferrar essa mulher, vou fazer a vida dela acabar e tal lá. Tipo, divertidamente, né? Que tem na nossa cabeça vários tipos de coisas acontecendo. Como conduzir? Porque parece-me ser muito complexo e muito difícil. Porque vocês nunca são as mesmas pessoas. Vocês estão sempre passando por algo. Como conduzir isso? Fato. Eu acho que a maior questão cai no entendimento da mulher entender isso. Igual quando a gente pensa no transtorno disfórico pré-menstrual. Você nunca havia ouvido sobre? Não, disfórico não. Agora você imagina uma mulher que passa por isso todos os meses e que nunca pensou nessa possibilidade. Entendeu? Que, com certeza, muitas vezes ela foi taxada de louca em vários momentos da vida dela. Não, mas não era uma loucura. Era, de fato, um transtorno disfórico pré-menstrual que só precisava de um tratamento. Só que está extremamente relacionado à questão hormonal dela. Esse é um dos transtornos que mais tem alteração hormonal. Tanto que a psiquiatria tradicional vê a parte hormonal como um tratamento, que é muito difícil acontecer na psiquiatria tradicional. Está totalmente atrelado. Só que a falta de informação faz com que essas mulheres, muitas vezes, sofram realmente. Muitas mulheres recebem um diagnóstico errôneo nesse momento de um transtorno bipolar, de tão grave que é a alteração. Porque realmente que ela altera, tem. né? Altera. Porque essa mulher, não, ela tá fazendo picos, ela realmente está entrando num quadro ali de hipomania. E não, era um transtorno disfórico pré-menstrual. Mas é a falta da informação. Né? Então, uma questão que a gente tem, e as redes sociais até facilitam isso, vamos falar sobre os transtornos psiquiátricos para levar essa informação. Mas está havendo um excesso de diagnóstico, está querendo rotular todo mundo. Não, estou querendo salvar a vida mesmo, porque a partir do momento que essa mulher se identificar, eu evito realmente dela, muitas vezes, pedir demissão do emprego, tanto que eu falo para minhas pacientes, não, eu quero sair, eu quero me divorciar. Não, ninguém vai fazer nada agora. Eu falo, me dê um tempo, só para eu tratar, você vai ver que o negócio vai estabilizar. Então, você sai pedindo para sair de todo emprego, divórcio, você quer finalizar o curso da sua faculdade que você não quer mais aquilo, mas se a gente fizer um tratamento, você vai ver que as coisas não têm toda essa intensidade, a gente vai estabilizar. Ele é tão grave, esse transtorno disfórico, que ele faz com que a mulher encerre ciclos por motivos que nunca existiram. Com certeza, com certeza. Então, aí minha cabeça fica muito doida. Como educar, ir para uma parte educacional? Porque eu, enquanto homem, assisto televisão, vejo as informações. Para mim, o mais conhecido é o transtorno pré-menstrual, que vocês também ficam alterados aqui. Enfim, tem tudo aquilo que nós sabemos que é senso comum. Como eu arranco o senso comum e coloco o clínico mesmo, o técnico, fala, não, mulheres, vocês podem estar passando por isso. Venham até mim ou vão até os psiquiatras próximos de vocês e tratem, porque isso vai salvar o casamento, isso vai salvar o emprego, isso vai salvar... Como a gente conseguir educar? Porque aí existe um outro preconceito contra o psiquiatra. Os de plano de saúde X, assim, e os que não são muito caros. É isso que todo mundo fala. É outro tema, mas é outra discussão. Mas como eu consegui conduzir a mulher a entender? Porque provavelmente isso acontece em toda a população em geral. Desde a muito pobre, exatamente, a muito não rica. Não existe essa relação. Como que você vem com esse ensinamento e consegue conduzir? Porque às vezes só de você ensinar sem medicar já muda muito. Muito, muito. E isso é uma coisa que eu tento fazer nas minhas redes sociais, que é exatamente essa psicoeducação, né? Que é mostrar, existe isso aqui, talvez seja isso aqui que aconteça com você. E essa diferenciação, né? Então, qual é a diferença de uma TPM e de um TDPM? A intensidade do quadro, a gravidade do quadro, né? Uma TPM, ela não te deixa disfuncional, ela não tira a sua qualidade de vida. Um transtorno disfórico pré-menstrual é uma doença, é um transtorno que requer um tratamento porque ele tirou sua qualidade de vida, ele te prejudicou realmente em alguma área da sua vida. Então, isso aqui requer um tratamento. A partir do momento que a gente difundir mais essa informação,
que existem essas duas questões e essa daqui precisa de um tratamento realmente, isso já vai mudar, vai fazer com que as mulheres se identifiquem. Agora, a outra questão, quando a gente cai na questão do tratamento, é aquilo, não tem como a gente pensar que o tratamento aqui, ele vai ser algo simples se a gente está falando de humor, de neurotransmissores e da parte hormonal. Então, as duas coisas estão atreladas. Primeiro, se você cai no psiquiatra e ele não solicitar seus hormônios, eu não fecho esse diagnóstico aqui, porque eu preciso das duas questões associadas. E o tratamento, ele também vai envolver a questão hormonal. Então, é fato, é um tratamento que vai sair mais caro? Sim. É um médico que vai te cobrar mais? Sim. Até porque ele tem que ter um conhecimento de toda a parte hormonal também. Verdade. E não só da questão da saúde mental, da questão de neurotransmissores, da parte do humor. Porque é um diagnóstico que casa as duas coisas, né? Eu vou falar números hipotéticos aqui, até pra gente tentar ajudar todo mundo. Eu chego lá pra consulta com você e a sua consulta é R$3.000. Amém, né? Amém, né? Chego lá pra consulta com você e a mulher chegou pra você e a consulta R$3.000. Ela fez de tudo pra pagar porque ela precisava tratar. Só que a gente percebe um fator hormonal muito sério nela. Aí tem o Wagner Endócrino, R$3.000. Ela falou, não tenho 6.000. Eu não consigo, pra mim é humanamente impossível ter esse custo a cada 3 meses. Eu posso a cada 3 meses ter R$3.000, que é com você, Amanda. Como que você consegue conduzir essa parte hormonal não sendo endócrino? Como que você consegue fazer esse trabalho? Porque eu acredito que isso acontece lá, Sim, de pessoas com que certeza. você indica e fala, não, agora eu não posso, não é o momento de estar no endócrino. Como que você consegue controlar para que no momento que você perceber, agora ela pode sair de mim e vir aqui, trocar de porta? Existe, com certeza, estudando, né? E fato, né? O Wagner sempre vai ser meu maior professor, não adianta, a pessoa do qual eu sempre vai estar ao meu lado. Mas a questão hormonal, não tem como, tem que estudar, né? Então, sempre foi ali estudando e entendendo esse tratamento e a necessidade da reposição. Quando eu penso nessas mulheres, não tem como eu não saber isso, porque o tratamento delas irá envolver a questão hormonal. Então, Legal. eu preciso, dentro da minha especialidade, eu preciso aprender isso e é o que eu faço. Quando eu penso, por exemplo, numa mulher da menopausa, então ela, antes de ter uma menopausa instalada, ela tem inúmeros, assim, mais de 100 sintomas na perimenopausa. Então, é a insônia, é o prejuízo cognitivo, é a dor, é dor na relação sexual, é o cansaço. Eu preciso também ter esse feeling de até onde está só a questão emocional, até onde eu vou ter que mexer nos hormônios dela. Será que eu preciso repor um pouquinho de estradiol, um pouquinho de progesterona nessa mulher? E é ali que eu vou começar também. Só que agora, se chega para mim uma mulher de, vamos supor, 60, 55 anos, ela está numa menopausa instalada há 10 anos. É uma mulher que tem um câncer de mama associado, que tem um histórico familiar de câncer de mama. Hormônio não causa câncer, de forma alguma. Mas entende que há um histórico. Eu já tenho uma menopausa há muito tempo. Eu trato essa mulher, eu tendo a estabilizar toda a outra questão, parte de vitaminas, a parte de minerais, se houver qualquer doença instalada. Agora, eu preciso de uma reposição franca. Aí é na outra porta. Porque existe uma nuance, não é uma reposição de uma mulher que entrou na perimenopausa, na menopausa. Existem inúmeros fatores. É uma mulher que tem, de fato, uma doença autoimune instalada, que eu preciso de um cuidado mais atento. Aí não é a minha especialidade. E eu sou super sincera com o meu paciente. Eu vim até aqui, mas a partir daqui é o endócrino, não sou eu. Perfeito, porque essa era a minha dúvida. Tem a psicóloga, que eu esqueci o nome dela, psicóloga não, psiquiatra, bem famosa, que aparece direto na rede social. Ana Beatriz. Ela, óbvio, eu sigo ela e não lembro o nome. E ela fala, quando alguém chega, você já conheceu ela pessoalmente? Nunca. Eu queria, quem sabe de eu trago ela no podcast? Olha, já pensou esse Se eu trouxer, eu te convido. Por favor. Vem aqui, vamos conversar com ela. Que um dos cortes dela que eu vi, isso me marcou, foi, eu nunca fecho diagnóstico de psiquiatria antes de pedir exames hormonais. Exatamente. Até porque o diagnóstico da psiquiatria, ele é um diagnóstico de exclusão. Né? Então, por exemplo, o psiquiatra não pode fechar um diagnóstico de um quadro depressivo se, por exemplo, esse paciente tem um hipotireoidismo. Então, não tem como você pensar que você vai fechar diagnóstico e iniciar tratamentos sem você ver a questão dos exames desse paciente. Não foi o que o meu fez quando eu fui. A depressão, ela é um sintoma do hipotireoidismo. Então, calma aí, eu tenho uma doença maior. Eu tenho um hipotireoidismo que está gerando um sintoma que está fazendo você achar que está no quadro depressivo. Eu vou tratar isso aqui primeiro. O que acontece? Eu trato essa doença. Agora, esse paciente
paciente ele tem um hipotireoidismo, que ele tem nódulos, que ele tem que fazer uma punção. Não, aí não sou eu, né? Eu não sei ver ali uma PAF, uma punção. Eu não sei ver as características desse nódulo. Olha, aqui você vai pro endócrino. Ah, mas eu tenho um hipotireoidismo ali, subclínico, algo simples. Não, eu vou tratar, com certeza. Faz minha parte. Eu vou fazer toda a reposição de vitaminas, o que precisar. Agora não, é uma doença mais grave. Aí realmente tem que ser encaminhado. Algumas alterações, por exemplo, falta de vitamina B12, hipotireoidismo, a própria alteração do cortisol, que é nosso hormônio do estresse, inflamação, então esse paciente tem uma PCR, um VHS, um FAN alterado. Isso são fatores orgânicos que a gente sabe que irão refletir na saúde mental diretamente. Claro, cada caso ele vai ser avaliado de forma individual, mas alguns pacientes eu olho essas alterações e falo, olha, existem tantas alterações metabólicas, vamos tratar isso aqui primeiro? Depois a gente vai avaliar essa questão. Legal, então você, por exemplo, a pessoa chegou, você nem inicia o tratamento, você fala, peraí, troca de porta, né? Pensa ali na clínica, vai naquela portinha ali, conversa com aquele homem ali, e ele vai entender depois que a gente tratar a sua parte metabólica, aí vem pra cá, que aí você faz essa troca de porta, Exato. não? Até porque o paciente ele já vem com exames, né? Então, quando o paciente chega, eu já consigo. O que eu vou fazer é, muitas vezes, toda essa orientação, essa reposição. Agora, às vezes, por exemplo, um paciente que eu atendi, ele tem uma esteatose, uma obesidade muito grave. E aí eu falo, olha, a gente vai ter que inverter aqui esses fatores. Muitas vezes a agenda dele não permite, o que eu falo, olha, espera que eu vou discutir o caso com ele, né? Então, eu discuto aqui o caso com ele e a gente vai dar seguimento. Mas eu sou muito claro pro meu paciente, ó, eu tô trabalhando junto com o meu marido, existe um respaldo aqui. Porque isso é interessante, né? Como eu acho que na medicina integrativa essa é a função, né? Se às vezes ele não consegue estar lá por causa da agenda, você chega, ó, eu tô aqui, esse é o exame, tô te enviando um prontuário aí, dá uma olhada. Para ele poder, através disso, te orientar, porque como médica você pode prescrever qualquer remédio. Qualquer coisa, exatamente. Né? Ele orienta, ó, prescreve isso, faz isso. E isso é interessante, porque... Por isso que a medicina integrativa, eu acho que o termo é moderno, deveria existir, não sei há quanto tempo ela deveria existir, mas ela vem para ficar, né? Ela vem para mostrar o que tem que ser feito. Integrar o ser humano, né? Como um todo, assim, corpo e mente. A gente para de fragmentar. Por exemplo, você pega um paciente que tem uma dermatite, né? Então, aquele paciente, ele já foi no dermato, sempre aquela alteração de pele importante, fica indo e vindo. Hoje a gente vê que até na medicina tradicional, o próprio dermato tende já a associar. Olha, existe uma questão emocional, é importante que a gente acompanhe junto com o psiquiatra, porque ele sabe que ele já tentou inúmeros tratamentos e a chance dessa dermatite ser vinculada à questão emocional é muito grande. O gastro com a gastrite também, se tem estresse, é a principal, é a maior causa que a gente tem, né, de uma gastrite. É só de um medicamento que você precisa? Não, você tem que estar lá no psiquiatra para acompanhar junto. Então, hoje a gente sabe que essa questão emocional, a questão do estresse, do sono, ela é a base de muitas doenças. Então, como que você vai fragmentar? Não adianta, o ser humano, né, os profissionais estando lá de cá, a gente precisa trabalhar junto com as outras especialidades e o paciente também tem essa visão, porque a partir do momento que você cai no médico que ele fala, não, eu só vejo X coisa, não, tem alguma coisa errada, né, e ele separou o restante do seu corpo, o que ele fez? Não tem como. Então, tem que ser integrado mesmo. Você falando sobre a gastrite estar relacionada direta à emocional, eu fui um cara que eu nunca tive refluxo, nunca tive nada. E eu falei isso no episódio ontem ainda com o Wagner, que é legal você trazer para você ver como que é integrado mesmo as áreas. Eu passei por um momento muito estressante no quartel, muito estressante, que na semana seguinte do que aconteceu, que eu fui treinar, eu vomitava todos os dias. Se eu aumentava a intensidade, eu vomitava. Eu tinha uma gastrite absurda, um refluxo vinha. Aí fui fazer exame, H. pylori, metaplasia, eu descobri tudo. Só que provavelmente aquilo já estava em mim. Eu já estava com a H. pylori, porque ela se instala de alguma forma. E aí um momento emocional fez com que quando a gente tá com medo, primeiro, onde tem mais neurotransmissores, né? Exatamente. Eu sentia aquele negócio ruim, aí eu fui e tratei, graças a Deus, hoje trato uma vez por ano, por causa pra gente controlar a questão da metaplasia, ver se a gente antecipar uma displasia, se futuramente venha a ter, e pelo que a gente trata com o Dr. Márcio Próspero, estamos tranquilo, até agora nada, graças a Deus, já fazem 4 anos que a gente está fazendo isso, mas para ver a questão do que é tão integrado assim as coisas, porque eu me prejudiquei emocionalmente e veio aquilo. Aí eu queria fazer uma pergunta. Eu falo que eu tive depressão
É uma consulta, gente, agora. Né? Eu falo que eu tive depressão porque eu fui estudar e entender. Porque realmente, o meu psiquiatra que eu fui na época, ele me prescreveu um remédio. Porque eu falei o que eu estava sentindo e me prescreveu um remédio. Eu entendo que eu tive por tudo que eu passava, algumas compulsões. Graças a Deus eu treinava muito, porque sempre tive compulsão alimentar. Comia demais, mas como eu treinava muito, eu acabei não engordando. Por doce, de forma absurda. Na verdade, por tudo. Tudo que é comida. Eu sou uma pessoa que, se você chegar pra mim, qual é o seu problema com comida? Do jiló ao bolo trifado. Então eu como tudo que tiver, e se eu gosto, eu ataco aquilo e vou, e realmente não vejo fim. Graças a Deus não caí pro álcool, porque senão seria muito prejudicial pra mim. Eu tenho certeza, se eu tivesse essa compulsão que eu tenho por comida, por álcool, eu teria acabado com a minha vida. E a mesma via, né? Assim, o paciente com quadro compulsivo já é um sinal que ele não está bem, porque é o cérebro buscando essa sensação de prazer em alguma coisa. A dopamina urgente. Então, isso já é um fator de você identificar, olha, se você está em excesso em compras, se você está em excesso em álcool, em drogas, em sexo, em comida, como é isso? O cérebro, ele tá buscando esse prazer, essa dopamina, por algum motivo. Aí já é um sinal. Eu tive 2 compulsões, a comida e a compra. Assim, de forma absurda. Ambas agem, né, no mesmo sistema, é nosso sistema límbico, que é esse sistema de recompensa. Então, realmente, né, o eu mereço, é a sensação de prazer, é a dopamina. Depois que você entende, né, com a confissão, depois que você entende, você fala, nossa, que cagada que eu fiz. Porque é coisas que às vezes você... E o cuidado é exatamente esse negócio. Eu falei, ainda bem que eu não fui pro álcool. E é muito perto, né? É muito perto. Tênue essa linha ali de o paciente migrar de uma coisa para outra realmente, porque é a mesma via do É que o álcool, assim, eu tenho certeza absoluta que eu não fui por amar treinar. Que também é a mesma via, né? O que a gente fala de todas essas vias que não são boas, existe uma via que é muito boa, que é a atividade física, que também vai agir aqui junto. Continuando nessa confissão, né? Porque assim, a gente falou da mulher, eu quero falar um pouco da parte do homem, né? Da gente não se entender também, mas ser muito preconceituoso. O que me fez, que foi gatilhador para eu entender, eu tô com alguma coisa, foi o pensamento suicida. Na hora que eu tive um pensamento suicida, e, gente, prestem atenção se alguém dá esses sinais. Eu não fiz nada porque eu tenho uma relação muito boa com Deus e eu sempre fui muito contra isso. Sempre é um fator protetivo. Isso. Então, quando eu percebi, eu contei pra Ingrid que a gente pensa em tudo quando vai se suicidar. É o planejamento, né? Porque quando eu tive o pensamento, eu falei, tem que ser no momento onde eu vou chocar alguém. Minha cabeça pensava assim, eu preciso chocar alguém. Tanto é que o meu primeiro pensamento suicida foi fardado. Porque eu faço isso, eu choco todo mundo que eu quero chocar. E aí foi onde eu contei pra Ingrid, onde ela... Por que você não me contou antes? Eu falei, porque eu achei que eu ia aguentar. E aí, trazendo pra atividade física, eu identifiquei a atividade física como uma fuga. Ela não era meu tratamento na época. Eu ia treinar, na época eu treinava cross. Eu chegava na academia às 7, 7h30, que era meu treino, saía 1h da tarde. Porque eu não queria voltar pra minha casa. Porque eu não queria... Eu chegava em casa, a minha sensação era, gente, o que tá acontecendo? Eu tô destruindo esse lugar aqui. Era horrível. Só que eu fui aguentando. Eu acredito que eu passei por isso sozinho, sem falar, uns 2 anos. Meu Deus. Uns 2 anos. E essa é a característica do homem, né? Isso diferencia muito o homem da mulher. A mulher, em geral, ela tende sim a buscar ajuda antes, né? Ela tende a ir em inúmeros médicos, ela tende a dizer realmente, não estou bem. O homem, ele tende a guardar isso. Então, acha que ele é forte, né? Quando o homem vai, em geral, a gente já está diante de um quadro grave. E, em geral, a gente já está diante de um quadro grave em inúmeros sentidos. Na questão emocional, fato, repare que você chega no extremo de um pensamento de morte, né? De um planejamento de retirar sua própria vida. Então, com certeza, uma gravidade. Isso também acontece nas outras especialidades. O homem, ele vai no cardiologista, ele já está com alterações. Ele vai buscar ajuda hormonal, ele já está obeso, ele já está com a testosterona lá embaixo, ele já está com uma alteração hepática. Então, ele busca ajuda quando o negócio já criou uma gravidade, realmente.
A gente estava conversando aqui antes de começar e foi o que eu te falei. Existe um fator muito bom que eu começo a ver realmente os homens indo no consultório ali sozinho, né? Então, não, eu vim buscar ajuda. Mas isso é uma coisa muito nova, uma tendência, né? Porque, em geral, a gente via o homem indo, mas carregado pela mulher, carregado pela mãe, né? Então, olha, ele tá aqui porque é a última esperança do nosso casamento. Se ele não viesse, realmente. E aí você vai achando que é só a questão emocional, existem inúmeros fatores associados ali na saúde desse homem. A gente luta contra isso, a saúde, né, do homem, desde o SUS, luta contra isso com essa questão, né, de não, vamos baixar esse preconceito, a gente precisa que vocês busquem ajuda, pensando na prevenção. A saúde, né, a medicina em si, ela tem que ter esse olhar, não, deixa eu buscar essa prevenção antes de adoecer, né. E hoje, se você tivesse que falar algo para quebrar esse paradigma, principalmente do homem, muito do que eu entendi, e esses 2 anos que eu passei sem contar, eu passei estudando algumas coisas. Legal. Porque eu queria me entender, só que depois eu entendi que, como um amigo meu que teve também, ele fala, pedir socorro, pedir ajuda também é um ato de coragem, né? Com certeza. E Você aí, falar é um ato isso, de coragem. e eu não né? contava, eu falava, cara, eu consigo me resolver, eu sou um cara inteligente, sou um cara que estudo. E aí chegou ao ápice, eu falei, opa, não consigo. Como a gente quebra esse paradigma? Seria com a psicoeducação também? Com certeza. A informação, né? Tem que ter essa informação mesmo. E eu acho que o negócio começa, às vezes, de coisas muito pequenas. Porque, por exemplo, se eu pego adolescentes, crianças no meu consultório, é muito legal. Eles não carregam o preconceito que a gente carrega. Verdade. O adolescente no meu consultório, ele traz de uma forma tão simples assim, não, porque eu tô fazendo terapia, o meu psicólogo tal, não, porque meu amigo foi no psiquiatra tal. Isso é normal para eles. Falar sobre doença e saúde mental para essa geração é muito mais fácil do que para nós. E claro, cai no que a gente sabe, porque a psiquiatria antigamente era realmente, né, só medicalização, havia realmente, há um tabu, mas há um tabu real, realmente. Essa nova geração, eles já conhecem uma nova psiquiatria, eles já conhecem, de fato, o benefício da terapia e a necessidade de buscar saúde mental. Então, quando a gente pensa hoje em adolescentes, tanto homens quanto mulheres, eles trazem isso de uma forma muito mais leve. Não, o que eu tenho de adolescente no meu consultório, e eles vêm realmente assim, ó, eu acho que eu tô ansioso, o que eu tô sentindo, eu acho que é uma crise de ansiedade. Isso flui de uma forma muito melhor. Quando você pega um homem de 40, 50 anos, você conseguir encaminhar esse homem, por exemplo, uma terapia, é muito difícil. Existe uma resistência muito grande. Mas é o que a gente fala, o fato dele estar ali, seja impulsionado pela esposa, pela mãe, pela irmã, por qualquer coisa, já salva vidas, né? Se Uma dúvida. Pode falar. Eu ia falar, e um cuidado que a gente tem que ter, é que se a gente for ver, né, o índice de homens, né, que retiram sua própria vida é muito maior do que de mulheres. Exatamente por isso. A mulher, ela identifica essa alteração e ela já busca. Ela tem medo do pensamento de morte, né? Doutora, você não sabe o que eu pensei. E ela chora ao falar. Eu pensei por um segundo de retirar minha própria vida. Isso gera um desespero nela. O homem não, ele pensa, olha quanto tempo você guardou esse pensamento, né? Você passou de um pensamento para um planejamento de morte. Houve esse planejamento. Pensei assim que, eu até lembro hoje, eu não lembro a data, lembro o dia. Que ali é onde o meu casamento ia acabar mesmo. Eu estava de plantão, fui atender uma vítima num prédio junto com um parceiro. Eu olhei aquele parapeito e falei, nossa. Olha só. Ia fazer todo mundo se sentir culpado. Veio isso, mas como numa fração de milésimos de segundo eu escutei Deus falando. Não precisa. E a gente fala muito isso, né? Para salvar uma vida é 1 segundo. 1 segundo. Mas o que é o problema? A impulsividade que o homem tem, né? O homem é muito mais impulsivo que a mulher. Então a gente fala, se tivesse 1 segundo, salvava essa vida. Você teve esse 1 segundo, graças a Deus. Deus barrou aquilo ali. Mas muitas vezes a gente não tem. Porque se esse homem, por exemplo, está sob efeito de álcool, e eu não preciso de muito não, o álcool é inibitório. Essa impulsividade dele, ele vai de fato concretizar isso. Porque você tirou o filtro. Ai, mas ele nunca tinha dado sinais. Não, ele não deu sinais só porque ele não falava. Mas havia de fato um histórico. 90% das pessoas que retiram sua própria vida, havia um transtorno psiquiátrico instalado, só que não diagnosticado. Porque esse homem não buscou ajuda. Ele não buscou. Não deu tempo. Ai, não fez tratamento. Não, ele não buscou nem a ajuda inicial. E aí é uma dúvida do homem agora. Eu sou bem... Se um dia eu sentar no consultório, eu falo de tudo. Pra mim é tranquilo. Você acha que a dificuldade do homem é eu chegar, principalmente porque quem trabalha com saúde mental, na maioria das vezes, são mulheres. Aí eu chego pra conversar com você e eu tenho que contar toda a minha vida, inclusive a sexual? Você acha que isso é difícil pro homem? Eu acho que sim, mas eu acho que a maior questão nem é essa. Sabe o que é a maior questão? Ele pensar que o remédio que ele vai usar irá prejudicar a questão sexual dele.
A via oposta. Ele pensa ali, ao contrário? Ele pensa o oposto, porque muitas vezes ele me contar da questão sexual ali na conversa, o negócio flui, e o pouco que ele me fala, eu já entendi, eu já sei o que está acontecendo. Agora, a hora que eu começo o medicamento, a primeira coisa que ele me pergunta é, esse remédio, ele vai interferir na minha questão sexual? E isso também acontece... Isso é o maior medo nosso, né? Vou colocar isso também acontece com a mulher em questão do peso. A maior preocupação que a mulher tem é, você vai me dar um remédio que eu vou engordar? Porque antigamente, realmente, os remédios engordavam muito. E antigamente, realmente, os remédios também prejudicavam muito a questão sexual. Então, o homem, ele traz isso, né? Já traz inúmeros preconceitos, de, claro, dele ter que ir no psiquiatra, se esse homem é mais velho, ter que se abrir, ter que conversar. Mas na hora que a gente chega no medicamento, já é, esse remédio, ele vai me prejudicar na questão sexual? E não, né? Nós temos inúmeras medicações que não irão interferir na questão sexual. E isso vai barrando esse homem. Eu acho a melhor coisa do mundo falar com o padre ou com o psiquiatra ou com o psicólogo. São 3 pessoas que não vão me julgar. Exatamente. Eu só vou aqui, ó. Você estudou para escutar meu problema. Então toma. É exatamente isso. Toma meus problemas, né? Me ajuda a resolver. As pessoas perguntam, o que você pensa? Gente, quando você tá falando, meu único pensamento é, eu preciso cuidar. Eu preciso traçar essa linha de diagnóstico, o seu tratamento. Não é a história em si, né? Eu vou me atentar aos pontos que eu vou precisar pro diagnóstico. Não passa na sua cabeça, nossa... Falando de uma coisa que provavelmente passa na cabeça. Por que ele é compulsivo sexual? Exatamente. Meu Deus, até porque que absurdo. Você saiu, entrou outro paciente, eu já virei que tem a página, outra compulsão. Eu já nem lembro dessa história. Mas é o marco realmente ali para eu fechar o diagnóstico e pensar o que eu tenho que te tratar. O maior problema é meu do que seu, né? Vamos pensar assim, do que eu penso, eu homem, os homens pensam, eu vou lá e ela vai pensar um monte de coisa de mim. Gente, agora é minha vez. Ela não vai pensar nada de vocês. A única coisa que o médico quer, acho que em todos os momentos, te tratar, é cuidar de você, é para aquilo que você estudou para isso. E é uma escuta muito direcionada, né? Igual o psicólogo, às vezes você vai encaminhar, mas eu vou conversar. Gente, é uma escuta treinada, né? Um negócio, ninguém tá só te escutando, a gente tá te escutando. Não tá ali pensando na conta que vai pagar. Exatamente, a escuta ela já é treinada pra gente chegar no diagnóstico e que a gente vai utilizar para tratamento. E se você tivesse que dar um recado hoje? 1h30 quase já. Foi mais tranquilo? Com certeza, foi ótimo o nosso bate-papo. Meu primeiro podcast. Vão vir muitos, fica tranquilo, vão vir muitos. Vai ser figurinha carimbada aqui, porque eu acho que desse tema nós temos assuntos assim... Se a gente pegar um tema, a gente consegue discorrer ele horas e horas aqui. Se a gente fosse falar só sobre sono e insônia aqui, a gente conseguiria ficar 1h30 só não deu tempo de perguntar, eu ia perguntar, porque se fala do sono, que é algo que é o primordial, né? Acho que é o fator decisório na vida de todo mundo, é o quanto eu durmo. Eu acho que hoje no consultório é uma das principais queixas, porque o paciente ele pode chegar por qualquer outro quadro, mas ele vai trazer a grande maioria a questão da insônia associada. Não só insônia, um sono de má qualidade. Eu ia falar isso, fazendo um paralelo no sono. Eu não tenho problema de dormir, só que eu sou uma pedra. Se você falar agora, você precisa dormir, eu deito nessa mesa aqui, eu deito. Vai me dar o tempo normal e eu vou apagar. Causando inveja em muita gente. Mas vai achando que meu sono é... Porque eu sei que meu sono não é bom. De não ser reparador. Não, nem um pouco. Eu me forço muito a fazer algumas coisas porque eu sei dos benefícios. Mas meu sono, na grande maioria das vezes, não é um sono bom, é um sono pesado. É um sono que eu acordo com dor nas costas, acordo com dor no corpo. Caramba, passou um trator, dormi 9 horas, dormi 6 horas, dormi 7 horas, e tô pior do que se eu tivesse dormido 4 horas. Então, o sono é um tema que eu quero trazer um de vocês dois juntos. Legal. Porque daí a gente pega as duas vias e a via do cara que passa por isso, eu trago alguém também que queira saber e a gente conversa sobre isso, porque eu acho que é um tema maravilhoso. Mas se você pudesse dar um recado hoje, pensando em saúde mental, seja só para as mulheres ou seja num contexto geral, qual recado você daria, Amanda? Com certeza, busque ajuda. Né? É o principal fator, assim. Estou na dúvida, será que eu tenho alguma coisa? Busque ajuda, vamos conversar. Né? Você não está indo ao psiquiatra para receber um medicamento. Você está indo ao psiquiatra para você ter mais qualidade de vida. Então você acha que a gente poderia terminar com a frase, pedir ajuda também é um ato de coragem? Fato, com certeza. Gente, eu amo vocês e pedir ajuda também é um ato de coragem. Foi tranquilo? Foi muito tranquilo, foi ótimo. Sossegado, sim. Sem preocupação. Dá para voltar outras vezes. Graças a Deus. Gente, eu amo vocês. Fui!